Então vamos lá, né? Já que o pagamento ele vai estar associado a um processo, eu estou pensando em vez de colocar a opção para poder cobrar direto no cliente, colocar direto no processo, beleza? Então aqui ó, nós podemos fazer o seguinte, gerar, aí fica a seu critério também. O que eu estou falando é, o bom de vocês acompanharem as aulas é que você pode adaptar conforme a sua necessidade, né? Ou pode fazer nos dois. Eu vou fazer aqui no processo mesmo. Então na listagem de processo eu vou colocar uma opção para gerar cobrança para aquele processo, porque tem que estar relacionado ao processo. Você vai cobrar do cliente o quê, né? Então geralmente aqui é alguma custa do processo mesmo, tá? Se for alguma cobrança em específico, você pode fazer um cadastro também de uma outra forma, se for necessário aí. Então eu vou mudar um pouquinho a estratégia, em vez de cobrar do cliente, eu cobro do processo. Porque o processo tem a atribuição do cliente, né? E tem tudo que eu preciso, a numeração dele. Então fica muito mais fácil para a gente poder estar estruturando aqui. Aí se você quiser fazer com o cliente, pode fazer também. Aí não precisa, no caso do cliente, como eu deixei aqui nulo, ó, passar o número do processo, beleza? Pode deixar vazio, porque foi uma cobrança com alguma outra relação, alguma outra finalidade que você define lá. Vamos fazer aqui então um botão, primeiramente, para acessar essa modal, né, que vai abrir estas opções. É mais ou menos parecido com esse que nós temos aqui, ó, de deletar e esse de concluir. Tá? Quando eu clico, por exemplo, aqui, ele não abre uma janela para concluir o processo, é a mesma coisa. Ele vai abrir uma janela, mas no caso para nós podermos fazer a conclusão da cobrança. Vamos aqui abrir processo, isso está dentro do painel do advogado, abre aqui o painel do advogado, processos, aliás, é o listar dele, aqui, ó, listar. Aí aqui para baixo você vai ver, para quem acompanhou o módulo anterior, né, fez tudo isso aqui do zero, nós vamos ter aqui, ó, se o status for igual ao andamento, aberto e tal, ele fazia para mim ali o link. Tá, mas eu sei que eu não preciso bem disso, né? Eu vou pegar aqui essa instrução, que é todo esse link. Pronto. E vou colocar ele aqui, ó. Logo após todas essas verificações, ainda dentro da célula, eu colo aqui embaixo. Então pode ser antes de fechar aqui, ó. Não, mas não vai poder estar dentro da estrutura do cancelado, não. Então nesse eco eu coloco aqui antes de fechar a célula. Pronto, beleza. O que ele vai ter? Ele vai ter um título de gerar cobrança. A index dele vai para uma função chamada cobrança, ok? E aqui ele está passando o ID. Que ID é esse? Esse é o ID do processo, beleza? Ele vai estar passando então o ID do processo. Pode ser o ID do processo? Não, é mais fácil para mim que seja o número do processo. Eu tenho essa variável? Tenho. Ela se chama número processo. Então, como eu estou associando pelo número do processo, poderia ser pelo ID, tanto faz, não tem problema nenhum, tá? Nós podemos aqui utilizar esse recurso. Se você quiser deixar o ID, podemos fazer também. Tá? Porque eu tenho essas duas chaves primárias aqui para poder trabalhar, né? Que seria o ID dele ou o número do processo, tanto faz. Se você passar o ID, é até melhor no caso aqui, porque ele passa menos informações. Então eu sempre trato, né? Eu poderia sempre tratar com o ID mesmo. Então vamos fazer isso. Vamos relacionar sempre pelo ID. Então eu vou deixar ele chamando o ID e aí eu faço a comparação. Se você não for trabalhar com o número do processo, pode até trocar aqui, ó. Em vez de deixar ele dessa forma, coloca como baixar, né? Coloca como inteiro. Ó, inteiro. Aí ele vai trabalhar com o número do processo. Aí não precisa nem colocar valor nem nada aqui não. Beleza? Então tem essa diferença aí. Cuidado com isso se você for passar o número. Como eu vou passar o ID mesmo, vou deixar assim. Se você analisar aqui nesse momento, quando eu clicar nessa opção, que inclusive eu não mudei o ícone, mas daqui a pouco eu altero. Tá ali, ó. Pronto. Eu vou clicar nela e ele vai passar para mim aqui o ID do processo, que é o 4. Então, com base nele, eu posso pegar tudo, né, e fazer as validações aí necessárias. O ícone que eu vou estar utilizando, vamos trabalhar aqui com fonte Away-Some. Deixa eu ver se está aberto. Não tem nenhum aqui aberto. Vamos abrir um. Fonte Away-Some. É difícil um módulo eu ficar sem utilizar ele, né? Para pegar ícones aqui, eu costumo fazer sempre assim. Aqui você vai digitar o tema. Vou colocar aqui, então,
Pode ser dinheiro. Aí vai me mostrar alguns, tá? Vou colocar aqui free para ele me mostrar somente os gratuitos. Ok. E aí, com base neles, eu vou selecionar um aqui, ó. Pode ser esse da moeda, que é o Coins. Vamos então utilizar ele ali. E aí vou deixar ele verde. Que eu gosto de colar aqui porque eu pego somente a descrição dele. E altero aqui, ó. Que é o ícone FA, e vou tirar esse círculo. E vou deixar aqui o text sources. Beleza? E aí nós vamos começar a fazer então essa modal para gerar essa cobrança, né, na próxima aula. Se você olhar aqui, ó, agora ele vai ficar com esse ícone. E aqui, posicionando o mouse em cima, vai estar gerar cobrança.